Opa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos, na aula de hoje, continuar estudando a unidade dos fundamentos de inferência estatística. Nós vamos tratar hoje especificamente do teste T para uma amostra. Aliás, os testes que nós vamos estudar hoje, os dois, né, o teste T e o de Wilcoxon, para uma amostra, mas antes nós vamos recordar algumas coisas do teorema central do limite. O teorema central do limite, ele é um teorema que trata de amostras grandes, o número de elementos de amostra é maior que 30, e essas amostras, elas são de qualquer população com qualquer distribuição. E ele diz que a distribuição das médias amostrais dessas amostras, ela pode ser aproximada por uma distribuição normal, com a média μ, a média da população μ, e o desvio padrão dado por essa fórmula aí, né? O sigma, que é o desvio padrão populacional, dividido pela raiz de n, pelo número de elementos da amostra. Ainda pelo teorema central do limite, nós temos então que em um teste de hipótese, o valor de μ corresponde à hipótese nula, a H0, o valor de desvio padrão populacional, o sigma, né? Então, quando nós temos a letra grega, é referente à população. Desvio padrão populacional, sigma, então, e a média representada pela letra grega μ é a média populacional. Mas, voltando aqui ao desvio padrão populacional, ele deve ter o valor conhecido. Se esse desvio padrão populacional é desconhecido e as amostras são grandes, nós podemos usar o desvio padrão das amostras S. Então, aí a letra S, né? Já referente ao desvio padrão amostral. Já que não conhecemos o populacional, nós podemos usar o amostral para substituir o populacional. Porque as grandes amostras aleatórias tendem a representar a população. Então, não há problema nenhum de usar o desvio padrão populacional nesses casos. Bom, vamos começar agora a falar do teste T, como ele é mais conhecido, né, o teste T de Students. No nosso estudo de hoje é o teste de afirmação sobre uma média, né, sobre uma amostra. A amostra deve ser pequena, o n menor que 30, ou ele pode ser igual a 30 também. Se a amostra tiver 30 elementos, você pode considerar ela ainda uma amostra pequena. E nós vamos, então, aplicar aí o teste T de Students, que é baseado na distribuição T de Students, né, uma distribuição de probabilidade menos popular, digamos assim, que a normal ou que a binomial. Algumas características importantes da distribuição T de Students. É uma distribuição que ela é diferente para cada tamanho da amostra. Isso quer dizer que se você tem uma amostra de 20 elementos, ela tem valores, tem um gráfico diferente da amostra com 21 elementos. Apesar de que ela tem a mesma forma geral de sino da distribuição normal padronizada. Mas ela tem uma forma mais aberta, porque com as pequenas amostras, espera-se encontrar maior variabilidade. A média é t igual a 0, igualzinho na normal padronizada, mas o desvio padrão é maior que 1, não aí é diferente da normal padronizada, né? Não é igual à normal padronizada, porque ele não é igual a 1. E à medida que o tamanho n da amostra aumenta, a distribuição T de Students ela vai se aproximando da normal. E o que acontece é que para os valores de n maior que 30, as diferenças são tão pequenas que nós podemos usar os valores críticos de Z. Então, as amostras podem ser tratadas como se fossem amostras grandes. Podemos usar a distribuição normal padronizada. Vamos falar aí agora das condições para se usar o teste T de Students, né, ou usar a distribuição T. Temos que ter as amostras pequenas, a amostra
em estudo deve ser pequena, com N menor ou igual a 30, como eu já falei, pode ser igual também. O desvio padrão populacional, aí o sigma, ele é desconhecido, e a população original tem distribuição essencialmente normal. Então, quer dizer, a amostra, a população, melhor dizendo, de onde foi retirada a amostra, ela tem que ter uma distribuição aproximadamente normal. Se formos aplicar o método tradicional do teste, eu preciso calcular o que nós chamamos de grau de liberdade, que é dado por esta fórmula aí, n-1. Então, se a amostra tem 20 elementos, o grau de liberdade para o teste será de 19, 20 menos 1. Mas nós podemos usar também o método do valor P. Pelo método tradicional, o grau de liberdade ajuda a consultar a tabela de valores críticos. As hipóteses são iguais à do teste Z. Vamos aqui partir para um exemplo, para isso tudo ficar mais claro. Então, aqui nós temos aquele exemplo aqui que nós já vimos no teste Z, vamos adaptar ele aqui para o teste T. Eu tenho um restaurante de fast food que estima que o conteúdo médio de sódio dos sanduíches não passa de 920 miligramas, mas eles fizeram um teste para uma amostra aleatória de 25 sanduíches, aí um N menor que 30, amostra pequena, lá do café da manhã, que apresentou, nesses 25 sanduíches, essa amostra, ela apresentou um conteúdo médio de sódio de 920 miligramas e o desvio padrão amostral registrado de 18 miligramas. Para o nível de significância alfa igual a 0,10, né, 0,10, 10%, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação do restaurante? Vamos lá. As hipóteses. H0, né, a hipótese de nulidade, que é a afirmação do restaurante. A média é menor ou igual a 920 miligramas de sódio. A H1, a hipótese alternativa, a média é maior que 920 miligramas de sódio. Nós vamos testar por nível de significância o alfa de 10% e sempre lembrando aí que temos uma amostra pequena, uma amostra de 25 elementos. Então nós vamos usar o teste T. Grau de liberdade, quando for calcular pelo método tradicional, tá vendo? Grau de liberdade 24, e isso permite consultar a tabela e obter o valor crítico de 1,318. A estatística de teste calculada por uma fórmula deu 1,39 e o valor P, também calculado por uma fórmula por computador, é de 0,089. Que conclusão podemos chegar a partir disso tudo aí? Olha, esse texto aqui, você pode entender como se fosse um texto formal que você vai escrever num relatório para passar para o responsável pela pesquisa. Então, como o valor P, 0,089, é menor que 0,10, rejeita-se H0, a hipótese de nulidade. Isso quer dizer que a evidência é suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação do restaurante de que o conteúdo médio de sódio em seu sanduíche do café da manhã é menor que 920 miligramas. Então, nós vamos aceitar a H1, a hipótese alternativa. A média é maior que 920. Esse restaurante ele está fazendo sanduíches com a média de sódio maior que os 920 miligramas. Pelo método tradicional, então, nós vamos usar o valor crítico e a estatística de teste. Nós vamos ver pelo gráfico que a estatística de teste ela é um valor da região de rejeição. Então, olha aqui, ó, a região grifada aqui, colorida de vermelho, ela é a região crítica ou a região de rejeição. O valor crítico está aqui anotado, 1,318, uma região crítica aqui considerando o nível de significância de 10%. 1,39 é um valor daqui. Então, isso quer dizer que se a estatística de teste está dentro da região de rejeição, nós vamos rejeitar
a hipótese nula. Mas, voltando aqui a falar nos tipos de testes, nos testes paramétricos e não paramétricos, que nós já vimos numa aula anterior, temos que considerar o seguinte, que com amostras pequenas e o desvio padrão populacional desconhecido e a distribuição da população sensivelmente não normal, quer dizer, fugiu às condições do teste T. No teste T, eu preciso que a distribuição da população seja aproximadamente normal. Aqui nós estamos considerando que quando ela não é, nós não vamos poder usar os testes paramétricos. O que eu faço, então, nessa situação? Os testes paramétricos, eles têm um poder muito grande, mas são rígidos, né? Eles requerem exigências aí, estipulam, digamos, melhor dizendo, exigências muito fortes. Bom, se eu não tenho as condições ideais para aplicar um teste paramétrico, o que eu faço? Eu posso recorrer a um teste não paramétrico. Sobre os testes paramétricos, nós vamos lembrar que as hipóteses são feitas sobre parâmetros da população, média aritmética, desvio padrão, proporção, e que têm exigências rigorosas, como eu já citei. Bom, como eu preciso calcular média aritmética e desvio padrão para escrever uma hipótese de um teste paramétrico, a variável ela deve estar classificada no nível de mensuração intervalar ou de razão, que são os dois onde eu consigo fazer esse tipo de conta. Exigem suposições sobre a natureza ou forma da população envolvida. Nós já vimos também que o teste paramétrico ele exige que a variável a ser estudada tenha distribuição normal. Vimos isso no teste Z, numa aula anterior, e nessa, no teste T. Eles são dois exemplos de testes paramétricos. E os não paramétricos? Olha, os não paramétricos eles também são chamados testes de livre distribuição, porque eles não dependem de suposições sobre a natureza ou forma de população envolvida. Não exige que a variável em análise seja numérica e nem pressuposições a respeito da distribuição, como já falei. Por isso, eles são chamados de teste de livre distribuição. Inclusive, alguns autores consideram essa nomenclatura mais adequada do que a que acaba sendo mais conhecida como testes não paramétricos. A mais adequada seria de testes livres de distribuição. Então, eu posso, nos testes não paramétricos, eu posso ter variáveis também no nível de mensuração ordinal, mas posso aplicar no nível intervalar ou de razão. O nível de mensuração ordinal, no nível de mensuração ordinal, eu não consigo fazer contas de calcular média, desvio padrão. Enquanto que nos outros dois, no intervalar ou de razão, no caso de que a variável não tenha distribuição normal, ou você não tem essa garantia. Né? E eles, em geral, são aplicados quando não for possível de aplicar os testes paramétricos. Para uma amostra aqui, hoje nós vamos falar do teste de Wilcoxon, que é um teste não paramétrico, que pode substituir o teste T. Então, isso quer dizer o seguinte, se uma das condições de utilização da distribuição T de student não for satisfeita, você não vai conseguir aplicar o teste T de student, não aplica o teste T, mas recorre ao teste de Wilcoxon. Você pode substituir, usar esse teste como a alternativa. O teste de Wilcoxon, ele trabalha comparando medianas. Então, aqui um exemplo genérico, né? A hipótese nula de um teste de Wilcoxon é desse tipo aqui, ó. A mediana é igual à mediana hipotética, enquanto que a alternativa, né, a mediana, ela é diferente da mediana hipotética. Ele avalia as medianas, tá certo? Mas nós podemos aí também usar o método do valor P nesses testes. Vamos lá. Vamos pegar aqui um
um exemplo para que tudo isso aí do que nós falamos a respeito do teste Wilcoxon fique mais claro. Então, nós temos que foram registrados scores de alunos em um teste de conhecimento em ciências, uma amostra de 9 alunos, uma amostra bem pequena. Verificou-se que a amostra não tem distribuição normal. E aí a pessoa quer usar o teste do Wilcoxon para avaliar se há evidência suficiente para afirmar que a mediana da população é diferente de 77, ao nível de significância de 5%. Né? Então, esse valor, 77, provavelmente aí foi encontrado quando se analisou a amostra aí das notas dos alunos. Vamos lá. Então, as hipóteses desse teste. A mediana é igual a 77, hipótese de nulidade, ou a mediana é diferente de 77. Na hipótese alternativa, é um teste bilateral. O valor P calculado foi de 0,889. Então, nós não podemos rejeitar a hipótese de nulidade, não podemos rejeitar H0, porque o P é maior que alfa. 0,889 é maior que 0,05. E a conclusão é essa aí, como o valor P é maior que 0,05, maior que 5%, não há evidências suficientes para rejeitar H0. A mediana da população não é estatisticamente diferente de 77. Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós terminamos o nosso estudo de hoje, que tratou aí dos testes sobre uma amostra. Encontro vocês numa próxima ocasião. Até lá!